Vamos ver então, irmãos, a partir do versículo de número 43, a sequência do capítulo 12 do Evangelho de João. Lembrem-se que o versículo anterior registrou o seguinte: muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Lembrem-se que Jesus ele vai cumprir as profecias antigas do profeta Isaías, isso é citado nos versículos anteriores. E verso 37 diz, por exemplo, que embora Jesus tivesse feito muitos sinais na presença dos judeus, eles não creram nele para que a profecia de Isaías se cumprisse. E ele está fazendo uma referência a Isaías 53. Depois ele vai fazer uma referência mais à frente, versículo 41, a Isaías capítulo 6. E há uma verdade muito importante aqui. Séculos antes, o profeta recebeu do Senhor uma revelação que foi proclamada a um povo chamado ao arrependimento para que se preparasse para a chegada do Messias. Israel no passado não fez isso e o exílio então veio e eles sofreram por 70 anos no cativeiro babilônico. Agora, em uma nova situação, o próprio Messias estava presente no meio deles, cumprindo tudo aquilo que foi dito, e os seus olhos estavam cegos para ver, os seus corações endurecidos para crer, os seus olhos não podiam enxergar a verdade do Evangelho, os seus ouvidos não podiam escutá-la e, portanto, não entenderiam com o coração, se converteriam ao Senhor e seriam curados por Ele. Contudo, observem, verso 42, alguns creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Nós vimos que, dentre a classificação daqueles que não entrarão no reino dos céus, lá em Apocalipse 22, os covardes são os primeiros da lista. Então, o fato é que estes homens aqui apenas assentiram intelectualmente com a verdade de que Jesus era o Messias, mas eles não creram com o coração e, portanto, não tiveram coragem de desafiar os religiosos de seu tempo. O temor deles, quanto aos homens, foi maior do que o temor a Deus. Veja que no final do versículo 42, eles não confessaram o nome de Jesus para que não fossem expulsos da sinagoga. Mas Jesus já havia ensinado antes que todo aquele que não confessasse diante dos homens, ele também não confessaria diante do Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo vai reproduzir a mensagem do Evangelho quando, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que você crê com o coração e deve confessar com a boca essa verdade. Você então não pode ser um cristão secreto. Você precisa dar razão, provas da sua fé. Isso é uma verdade importante. Então, o que é que nós encontramos aqui na sequência a partir de hoje? Verso 43, observem. João vai apontar a razão porque eles não confessaram o nome de Jesus, enquanto tivessem crido nele. Porque amaram, verso 43, mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o que João está dizendo aqui, irmãos, é que esses homens, cujas mentes estavam convencidas, mas cujos corações permaneceram ainda inabaláveis, não apenas tiveram medo das autoridades religiosas, não foi somente isso. Veja o versículo 43 mais uma vez. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não foi só medo, foi também desejo por aprovação. Às vezes você não nega o nome de Jesus porque você tem medo dos homens apenas. Em geral, nós não negamos o nome do Senhor Jesus por conta disso. Nós não vivemos, por exemplo, no Brasil, sofrendo ameaças constantemente quanto a isso. Pelo menos a maioria dos cristãos não sofrem. Se você for para a igreja, você vai ser preso. Se você estiver com a Bíblia debaixo do braço, você então vai ser capturado. Você vai ter os seus bens sequestrados, bloqueados. Boa parte das situações onde os homens negam o nome do Senhor Jesus no Brasil se dá pelo desejo de aceitação da parte deles.
Ou seja, eu nego a glória de Deus porque eu busco mais a glória dos homens. Veja como João vai dar essa informação aqui e ela é muito importante. Notem. Aqueles judeus, eles estavam, e eles eram autoridades, lembrem-se disso. Então, eles tinham uma posição de liderança. Eles estavam decididos a manter sua boa opinião, mesmo que isso estivesse incomodando suas consciências. Sabe quando você toma uma decisão errada e você sabe que não deveria tomá-la porque a sua consciência diz que ela está errada? Era isso que estava acontecendo com eles. A pressão que eles estavam sofrendo não era nem tanto externa, porque interna, era na alma deles. Eles sabiam que estavam errados em amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E a glória de Deus estava ali manifesta perante eles, Jesus Cristo, porque eles estavam apenas buscando aceitação da parte do mundo. Eles preferiram a boa vontade de outros pecadores do que a aprovação de Deus. Veja, irmãos, essa é uma atitude insensata da parte dos homens. É a falta de visão que Isaías aqui confirma na pessoa de Jesus. Eles não podiam crer, verso 39, porque Isaías havia dito: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Ainda que eles pensassem estar enxergando, a visão deles era míope, espiritualmente falando. E todo míope sabe o que eu estou dizendo. Eu sou míope. Sem os meus óculos, eu não enxergo o rosto de vocês. Eu não consigo nem mesmo ler a minha Bíblia. Eu penso que estou vendo, mas eu não estou vendo com clareza. Veja que a loucura daqueles que tinham uma posição de autoridade e podiam ter feito a diferença quando os seus colegas estavam querendo pegar Jesus e matá-lo, revelou a sua própria miséria na loucura da escolha que fizeram. Veja, de que serviria a boa opinião dos fariseus quando chegasse para eles a hora da morte? Pense um pouco sobre isso. Do que adianta você ser aceito por seu colega da escola, o seu professor da universidade, quando você nega o nome do Senhor Jesus, pelos seus amigos ou familiares, quando chegar a hora da sua morte? Eles não conseguirão salvar você. Quando você comparecer perante o tribunal divino, que proveito você alcançou em tentar ganhar o mundo inteiro e perceber que perdeu a sua alma? Veja, o que está acontecendo aqui é algo muito importante. Veja como o Senhor Jesus, ele está nos lembrando essas coisas. E ele está destacando o problema que ainda hoje impede que muitos homens eles tomem uma decisão por Cristo Jesus. Você sempre será desafiado constantemente a escolher a glória de Deus ou a glória dos homens. Eu queria encorajar que você não perdesse o sermão também de hoje à noite, porque veja, nós estamos caminhando aqui João e Números à noite, João pela manhã e Números à noite, e aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. Quando os israelitas também tomam uma decisão de seguir o conselho dos 10 espias que tiveram medo e não confiaram na glória de Deus, você ficará impressionado com a oração que Moisés faz intercedendo pelo povo. Não é: Senhor, vai morrer muita criança. Senhor, tem mulheres aí nesse meio, não mata o povo não. Senhor, dá uma chance a eles novamente. Não. Moisés vai orar com base em seu amor profundo à glória de Deus e não à glória dos homens. Mas isso é algo que a gente vai ver hoje à noite. Mas notem como isso aqui é destacado pelo apóstolo.
Na sequência, veja o verso de número 44, porque o que nós vamos ver, mas antes disso, perdão, lembrem-se das palavras do nosso Salvador. Capítulo 5, por favor, voltem um pouquinho aqui no Evangelho de João e vamos lembrar o verso 44 do capítulo 5. O destaque que João dá à atitude das autoridades que creram, mas não tiveram coragem de confessar o nome de Jesus, lembraria as palavras ditas pelo Salvador anteriormente. Verso 44, notem: como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Olha que interessante. O que João está lembrando aqui é algo justamente que Jesus já havia dito às autoridades da época. Como é que vocês podem crer em mim se vocês estão constantemente buscando a glória uns dos outros? Vocês estão procurando se autoagradar. Vocês nunca vão conseguir, porque vocês não procuram a glória que vem do Deus único. E essa, irmãos, é a grande diferença ainda hoje, quando um homem procura uma congregação para servir a Deus. Ele vai com a sua família, ele chega na igreja e normalmente você vai perceber qual é a intenção ou interesse maior. Em geral, eu estou procurando um lugar em que eu seja bem acolhido. Eu estou procurando um lugar que tenha uma estrutura boa para os meus filhos. Eu estou procurando um lugar adequado, um louvor leve, uma liturgia mais informal, um pastor mais descolado, uma palavra mais assim acessível às pessoas. Veja, tudo isso buscando a glória de quem? Não é a glória de Deus. Essa é a atitude primeira. Em geral, que nós tomamos ou fazemos. Mas à medida que nós vamos entendendo o que é o Evangelho, a igreja deve ser um lugar que acolhe quem chega, de fato deve ser, mas essa não é a primeira regra. Ela é o resultado daquilo que se vivencia no meio de uma congregação. Ela deve ter uma boa estrutura para receber as pessoas, ela deve ter, na medida do possível, na medida das suas forças, mas essa não é a regra. Olhe como os nossos irmãos no Oriente adoram a Deus, sem estrutura nenhuma. Olhem na África, debaixo de uma árvore, sentado em um tronco. A preocupação primeira com a glória de Deus é fazer aquilo que agrada a Deus. É ouvir a palavra do Evangelho. Como é que você então identifica quem é a pessoa central naquela comunidade que se diz Igreja de Cristo? Quem é central ali é o homem. Os desejos do homem é que buscam ser atendidos, ou a glória de Deus é que está sendo perseguida, buscada, manifestada. Você então vai fazer a escolha de acordo com aquilo que o seu coração busca. Agora, lembrem-se das palavras de Jesus. Você não crerá no nome de Jesus se você continuar buscando a sua própria glória e entre os homens a glória uns dos outros, onde você procura sempre se agradar e ser agradado, e não procurando a glória que vem do Deus único. Lembre-se também que nós não podemos ter a boa vontade dos pecadores e ao mesmo tempo ter a boa vontade de Deus. Tiago capítulo 4, por favor, lembre-se o que o irmão do Senhor também escreveu, e ele vai fazer isso reproduzindo o ensino do mestre. Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós lemos
Na liturgia de hoje, 1 Coríntios 5, a igreja em Corinto se considerava altamente espiritual e estava com problemas seríssimos de pecado dentro dela. Quando o apóstolo diz para os coríntios se afastarem de tais homens, ele não está dizendo para você se afastar do mundo no sentido de conviver com as pessoas, porque você vai conviver com gente pecadora, assim como você todo dia. Mas ele está tratando de uma falta de disciplina que havia na igreja e que estava permitindo que as práticas mundanas elas fossem toleradas no meio do povo sem o tratamento adequado. O que seria isso? A grande contradição que há, ou o conflito que existe, a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. Quem deseja a amizade do mundo se constituirá inimigo de Deus. Se você busca mais a glória dos homens do que a glória de Deus, você nunca o confessará da forma correta. Você nunca confessará o nome de Jesus, o precioso nome de Jesus, corretamente. E lembrem-se, quando Deus começou a dar a visão ao profeta Isaías do que ele deveria dizer ao povo de Israel, ele vai citar as famosas palavras que Jesus depois vai dizer aos fariseus. Você pode até mesmo honrar Deus com os seus lábios, mas você está em seu coração amando mais a glória dos homens. Isaías capítulo 1, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que o que você confessa com a boca deve ser aquilo que você crê com o seu coração. Voltando então para João 12, por favor, agora sim, o versículo de número 44. Jesus então vai se dirigir a eles e observem, ele vai clamar, ele vai falar em voz alta. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Como João está aqui lembrando palavras de Jesus e ensinamentos de Jesus, notem, você está aqui diante de uma declaração que não é incomum da parte do Senhor. Veja que ele já havia dito isso antes, esta palavra aqui se repete, e é possível que também João estivesse registrando assim como Jesus clamou um dia e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Era o curso habitual do Senhor Jesus, a ação repetida das suas palavras, reforçando a pregação do seu santo evangelho. Aqui então, o ensino de Jesus está sendo novamente trazido à tona, e observem então como Jesus ele é lembrado quanto às suas palavras. É possível também que ele esteja aqui se referindo aos discípulos, como eu disse no sermão anterior, porque ele não vai falar mais para os fariseus. O versículo 33 diz que ele vai se retirar deles, ou retirar-se da presença deles, e ele não vai mais aparecer. Você não vai vê-lo mais na presença da multidão, na presença dos religiosos ou autoridades da época. Mas Jesus agora está tratando com seus discípulos e preparando-os para aquilo que viria pela frente. Verso 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Você tem aqui então um resumo dos ensinos de Jesus, que pode ser comparado por declarações que ele fez antes neste evangelho. Por exemplo, ele disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Assim como em João 5, 24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ou como ele disse no capítulo 8, quem me vê, vê aquele que me enviou. Ou como ele ainda disse: se me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Aqui você tem uma lembrança importante do ensino de Jesus para os seus discípulos. Esta foi uma das verdades vitais que ocupou um lugar importante e especial na pregação do Senhor Jesus. Nenhum homem jamais virá a Deus
se não for por meio do Filho, porque nenhum homem jamais verá a Deus se não for por meio do Filho. João começa assim o seu evangelho, lembrem-se, capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O verbo revelar, então, é uma constante no Evangelho de João, mostrando que claramente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio revelar a vontade do Pai. Veio revelar a glória do Pai. Veio revelar o próprio Pai. Então, o verso 45 aqui, do capítulo 12, é uma referência à frequente menção feita pelo Senhor Jesus Cristo àquela misteriosa e gloriosa união entre o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus Cristo. Então no versículo 45, ele vai dizer, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Lembrem-se da conexão também, irmãos, com a profecia de Isaías sendo cumprida. Verso 41, isto disse Isaías, porque viu a glória dele. No ano da morte do rei Uzias, Isaías 6, ele registra a profecia. Isaías diz claramente, vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Então você chega no Novo Testamento e a citação de Isaías é claramente encaixada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. Verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Lembram, mais uma vez, o paralelo aqui? João capítulo 8, João capítulo 9. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas verá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, disse o Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo. Quando realizou um maravilhoso milagre, fazendo enxergar um cego de nascença. Veja como é útil, irmãos, esse ensino e como ele está sendo mais uma vez relembrado ao coração dos discípulos de Jesus. Porque está aqui a prova, primeiro, que Cristo existia antes de sua encarnação. Assim como o sol existe antes de aparecer todos os dias, Cristo já existia na eternidade. Segundo, está implícito que Jesus é o único Salvador do mundo, uma vez que só existe um sol para todo o universo. Terceiro, que Jesus veio não para apenas uma nação, não apenas para os judeus, mas para todas as nações, assim como o sol não é somente para o Brasil, mas é para todo o planeta Terra. O seu curso, então, como cantamos no Salmo 8, vai de uma extremidade até a outra. Ou citando o Salmo 19, melhor falando, e nada refoge ao seu calor. Essa é uma verdade preciosa, mais uma vez aqui lembrada. Jesus é a luz do mundo, Ele é único, assim como o sol é para os homens e para o planeta em que nós vivemos. Ele não é apenas para uma nação, mas para todas as nações, porque o brilho da sua luz alcançaria toda a terra. Ele existe e Ele todos os dias dá provas disso, através de detalhes tão pequenos, como esse que eu citei para vocês, comparando a sua glória muito maior, porque tudo veio dele e depende dele. Agora, observem, irmãos, esse versículo, ele continua a fazer uma referência importante ao ensino geral de Jesus Cristo. Quanto ao seu caráter, quanto à sua obra e missão. Jesus veio a este mundo como um Deus que revela a luz e expõe o homem
em meio às trevas, fazendo com que enxergue os seus pecados. E isso ele fez para que todos pudessem crer nele, e uma vez crendo nele, pudessem ser libertos das trevas, do poder do diabo, da ruína do pecado. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, percebam se essa não é a mesma linguagem do Evangelho de João. Colossenses capítulo 1, por favor, vamos ver. Colossenses capítulo de número 1. A partir do versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, reinos visíveis, quer principados, quer potestades invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso de número 17 então diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Crendo nele, os homens obtêm então a verdadeira liberdade. São libertos do poder de Satanás e da ruína do pecado, libertos das trevas. Como diz então o versículo: eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é uma referência clara na palavra de Deus, de ruína, de pecado, de escravidão. Cristo como a luz, ele vem para trazer verdadeira libertação. Então, percebam as consequências de amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É a rejeição dessa verdade preciosa, tão importante. Por isso, quando João prossegue, ele vai dizer no verso 47, capítulo 12: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Aqui você tem uma descrição clara da primeira vinda de Cristo. E como ele veio para o mundo, não para julgá-lo, mas para redimi-lo. João aqui chama a atenção para outra verdade que ocupou um lugar de destaque na pregação e ensino do nosso Senhor. Ele falou várias vezes a respeito do seu caráter e também da sua missão e ministério. Ele lembrou a todos o lugar humilde que assumiu, da sua paciente, longânima graça, durante o tempo em que habitou entre os homens. Nós vimos vários exemplos dele tratando até mesmo os fariseus desse jeito. Quando ele respondia a eles, quando ele dava a oportunidade de que eles refletissem na loucura que estavam praticando. Então, aqui, João está trazendo à tona o contraste nítido e próprio da natureza dos dois adventos. Veja só, o primeiro advento, ele relata o que nós estamos lendo aqui. Quando Jesus encarnou, ele veio ao mundo, ele cumpriu o seu ministério, ele viveu, ele sofreu e ele morreu pelos pecados dos homens. Mas há também uma nítida lembrança, a um contraste que diz a palavra de Deus, quando Jesus retornar a esta terra, mais uma vez, em seu segundo advento, ele vai retornar, mas com um caráter diferente, um objetivo diferente do que foi o primeiro, daquilo que era verdade a seu respeito.
quando ele esteve aqui pela primeira vez, dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para suas almas. O segundo advento, ele virá como um soberano exaltado, não mais como um humilde servo sofredor. Antes ele veio em humildade para conquistar o coração dos homens. Ele virá a segunda vez, e quando ele vier, ele governará sobre os homens com vara de ferro. Salmo 2. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O verso 45, então, nos lembra algo importante. Nos faz comparar com o que o Senhor Jesus Cristo já disse antes: não penseis que vos acusarei diante do Pai, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ou o que ele disse em João 3,17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o caráter do primeiro advento. Os homens lamentarão profundamente, como diz a Bíblia, a segunda vinda de Jesus, porque não creram em seu santo nome, e não haverá mais oportunidade ou segunda chance. Eles serão julgados e serão condenados para sempre, porque rejeitaram o nome acima de todo nome, o precioso nome de Jesus. Verso 48, João capítulo 12, Jesus prossegue e observem o que ele diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quando Jesus diz então que ele não veio com o objetivo de julgar o mundo, não entendam que não haverá juízo no dia final. Porque claramente Jesus aqui então afirma que aqueles que rejeitam a sua palavra e não a recebem, eles serão julgados. Jesus diz claramente: tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É interessante, irmãos, porque a tradução aqui também poderia ser da seguinte maneira: quem me rejeita e não crê nas minhas palavras. Ou seja, não acreditou, não confessou as suas palavras, já encontrou alguém que o possa julgá-lo. E Jesus vai dizer claramente: ele será julgado pelas próprias palavras que disse, mas a negaram. Veja que essa declaração de Cristo, então, corrige algo importante, que é uma imprecisão, por vezes, da nossa parte, que nega a responsabilidade daqueles que não foram regenerados em relação ao Evangelho. Estes argumentam que o homem natural, porque é desprovido de vida espiritual, não pode crer, é um homem morto, então não pode receber a Cristo. Mas notem, um homem morto não pode rejeitar a Cristo. É verdade que um morto, ele não pode crer, mas ele deveria crer. Como é que você resolve então essa questão? A incapacidade, então, daquele que está morto em seus delitos e pecados, não reside na ausência das suas faculdades mentais necessárias para ouvir e crer, mas na perversão deliberada dessas faculdades naturais que o Criador lhe concedeu. Ele ouve, mas não crê. Notem, quando Adão morreu espiritualmente, nada nele foi aniquilado. Efésios 4 diz que, na verdade, quando Adão peca, ele foi separado da vida de Deus. Efésios 4 diz isso.
Então, o entendimento correto do indivíduo que está morto em seus delitos e pecados não é que o homem ouve o evangelho, mas ele não pode crer porque ele não ouve com os seus ouvidos. Ele está ouvindo muito bem. Ele ouve tão bem que ele rejeita. O problema é o seu coração, deliberadamente pervertido, e declara publicamente a razão por que ele não pode crer. Esse é o sentido de estar morto. Aqueles que não creem, eles serão punidos. E notem, Jesus Cristo está dizendo aqui, eles serão punidos, verso 48, por sua incredulidade. Alguém que ouve, mas não acredita. Alguém que ouve, mas não crê, porque foi separado da vida de Deus por conta de seus pecados. Veja como essa verdade, irmãos, ela é tão importante e ela faz com que a gente creia ainda mais no poder do Evangelho. Se a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, lembrem-se, o Evangelho é a boa nova da salvação e que diz que Cristo Jesus morreu pelos pecadores. E é a mesma força do Evangelho, ou da voz do Evangelho que é Cristo, que levantou Lázaro dos mortos há 4 dias no túmulo, já há 4 dias no túmulo, e ainda hoje levanta pecadores como nós, enquanto em nossa incredulidade nós estamos ouvindo e rejeitando, ouvindo e considerando todo o Evangelho uma tremenda baboseira. É o poder do Evangelho, então, que nos desperta e nos torna, então, vivos agora para poder compreender. Há uma passagem aqui que eu acredito ela reforça o que eu estou tentando aqui mostrar para os irmãos. Vejam comigo, 2 aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, por favor. Capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 3. Veja que no momento em que o apóstolo Paulo, ele rende graças a Deus pelos Tessalonicenses, nessa segunda carta, ele vai dizer o seguinte, verso 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Agora vejam a partir do versículo de número 6. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e olha só, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Observem que todo homem que ouve o Evangelho deve crer em Cristo, e aqueles que não fizeram ainda serão punidos por sua incredulidade. Observe mais uma vez o verso 8. O juízo virá contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não creem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode obedecer se você não crê. Você só obedece às palavras de alguém que você dá crédito ao que ele está dizendo para você fazer. Então, é importante lembrar que o que Cristo está ensinando aqui
é que aquele que o rejeitar será julgado por seu pecado. E qualquer pessoa não salva precisa refletir cuidadosamente sobre estas solenes palavras de Jesus, porque ainda hoje, nesta manhã, neste santuário, está com os seus ouvidos para poder ouvir. Se não crê, está rejeitando aquilo que claramente está sendo dito. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Lembrem-se, a primeira parte do versículo de número 48, lá de João 12, é quase idêntica ao que nós já vimos quando começamos a estudar o Evangelho de João, capítulo 13. Quem nele crê não é julgado, disse Jesus. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vou repetir. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Por isso que Jesus disse: eu não julgo vocês. Já tem quem os julgue, as minhas palavras os condenam, porque vocês não creem. A própria palavra que tenho proferido, disse Jesus, essa o julgará no último dia. Jesus então era o profeta perfeito, aquele que foi mencionado por Moisés ao povo antes de entrar na terra de Canaã, Deuteronômio 18. Lá, Moisés declarou sobre o grande profeta que Deus prometeu levantar em Israel. Moisés disse: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Depois confiram lá Deuteronômio 18, quando Moisés fala da parte do Senhor, que o Senhor suscitaria um profeta maior do que ele, e o povo deveria ouvi-lo. E então ele conclui: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Lembrem-se, irmãos, é por essa razão que o Senhor Jesus disse de sua união misteriosa e gloriosa com o Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. As suas palavras eram as palavras do Pai. E realmente isso é muito solene, porque há uma aplicação para todos os que ouvem o Evangelho ainda hoje. Eu poderia aqui oferecer pelo menos 3 aplicações. A primeira delas, quando Jesus diz: a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A primeira aplicação é que Jesus está nos ensinando que haverá, sim, um último dia. Jesus está nos lembrando, irmãos, que este mundo não permanecerá para sempre, que os limites de sua história, a duração de sua existência estão divinamente determinados, e quando o limite designado for alcançado, escreveu Pedro em sua segunda carta: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 de Pedro 3,10. A segunda verdade é que este último dia será de julgamento. Atos capítulo 17, na conclusão de seu sermão famoso no Areópago, o apóstolo Paulo disse, Atos 17, 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um último dia. Segundo lugar, este último dia será de julgamento. Neste dia as coisas ocultas serão trazidas à luz. Neste dia, os justos serão justificados e os injustos serão condenados. E então a lei de Deus, quebrada pelos homens, será magnificada e a sua santa justiça honrada.
E então todos os seus inimigos serão subjugados e Deus demonstrará que Ele é Deus e que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E então todo rebelde orgulhoso será levado a se curvar em sujeição diante daquele nome que está acima de todo nome e confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Haverá um último dia. O último dia será um dia de julgamento. Terceiro, a palavra de Cristo julgará os pecadores naquele dia. A palavra de Cristo era uma palavra verdadeira, uma palavra divina, uma palavra adequada aos homens. Entretanto, os homens a desprezaram, a atacaram, negaram, fizeram de seu conteúdo sagrado objeto de zombarias e blasfêmias. Mas a Bíblia diz que no último grande dia o Senhor o julgará. O primeiro e principal entre os livros que serão abertos e pelos quais os pecadores serão julgados, diz a Bíblia, será a palavra escrita de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ele julgará com base no seu evangelho os homens por sua zombaria e blasfêmia, por rejeitarem a palavra de Jesus. Vamos voltar para João 12 e agora vamos ver o verso 49. O verso 49, então, disse o Senhor: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus afirmou isso repetidamente durante o seu ministério. Capítulo 5 vemos isso, capítulo 7, capítulo 8 e em outras passagens. Ou seja, ele sempre fez questão de expressar a sua união misteriosa e íntima com o Pai. E o propósito com isso era impressionar os judeus, porque os pecados deles se tornavam cada dia mais graves por rejeitarem essa verdade. Porque quanto mais eles faziam isso, eles estavam afrontando o próprio Pai. Porque Jesus mesmo disse, suas palavras eram as mesmas que as do Pai. Da mesma forma, essa verdade ainda, ela é uma realidade para o homem moderno. Veja comigo 1 João capítulo 5, na primeira carta que o mesmo apóstolo escreveu às igrejas da Ásia Menor. Veja o que ele disse, e aqui ele está lembrando o ensino de Jesus. Veja que interessante, 1 João capítulo 5. Versículo 10. Veja como é terrível o pecado de desprezar o testemunho de Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Impressionante, então, como nesse resumo do ensino de Jesus, no final do capítulo 12, Jesus vai lembrar que o que ele disse, tudo o que ele falou, não foi algo que ele inventou, mas era a palavra do seu próprio Pai. À medida que ele falou isso em seu ministério e os judeus rejeitaram e desejaram matá-lo, os seus pecados se tornavam mais graves, mais sérios. Percebam agora, porque
eles não estavam dando crédito ao próprio Deus. É o que João vai lembrar depois. Eles estavam chamando o próprio Deus de mentiroso, porque eles não estavam dando crédito ao que Deus estava falando acerca do seu próprio filho. Essa é uma verdade ainda hoje muito, muito séria para todos aqueles que desprezam a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho. Isso é tão sério, irmãos, que começa dentro dos arraiais evangélicos. Recentemente, nós acompanhamos o fenômeno de mais um pastor mirim, um garoto de 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, que se auto-intitulou profeta e que dizia que recebia mensagens da parte de Deus, nada de evangelho. Nada de evangelho. Línguas ininteligíveis, profetadas sem sentido, atraindo sempre as multidões que querem sinais. Se a gente começar a promover isso daqui, ou isso aqui, a igreja vai entupir, vai pular gente pela janela, não vai caber mais ninguém, porque o povo não quer o evangelho, o povo quer essa besteirada. É isso que o povo busca. É um garoto que fala, pula, salteia, sabe usar das palavras, se veste como se fosse homem, as pessoas o veem como autoridade, e ele começa então a fazer tudo menos pregar o evangelho. Isso é muito sério. O juízo, diz a Bíblia, começa pela casa de Deus. E nós estamos percebendo como isso está acontecendo em nossos dias. Mas basta nos pregar o evangelho, basta nos dizer quão terrível o pecado é desprezar o testemunho de Cristo. Basta nos dizer que nós devemos adorar como o Senhor requer em sua santa palavra. Basta nos dizer que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Basta nos pregar sobre céu e inferno. E as pessoas começam a sair e elas não querem mais saber porque o espetáculo acabou. Os episódios circenses sumiram. Não há mais graça nisso. Agora lembrem-se, quem mais se agrada de tudo isso? É a zombaria do momento nas redes sociais, no Brasil e no mundo. Quem está apreciando tudo isso? O diabo. Porque é isso que ele quer que os homens creiam. E que os homens acreditem ser o evangelho. Veja como isso é sério. Mas o desprezo dentre o povo ou fora do povo de Deus configura em juízo. Pois terrível coisa é desprezar o testemunho de Cristo Jesus. Finalmente, verso 50 para a gente concluir. E sei que o seu mandamento é a vida. João 12:50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Você tem aqui um resumo do que Jesus disse em João 3, João 5, João 8, por exemplo. Mais uma vez, o ensino de Jesus trazendo à tona suas perfeições como o Filho de Deus que encarnou, que não agiu em independência, mas em perfeita unidade de coração, vontade com o Pai. Irmãos, quer os judeus acreditassem nessas palavras ou não, as palavras que Cristo transmitiu, elas eram divinamente verdadeiras e, portanto, palavras de vida para todos os que a recebiam pela fé. Veja que a conclusão do capítulo 2, sobre os ensinamentos de Jesus, é muito interessante, é muito abrangente, porque eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Se os homens continuassem se recusando a dar ouvidos ao ensino e pregação de Jesus, eles estariam desprezando os seus pais, eles estariam desprezando o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mais uma vez,
lembrem-se que a declaração de Jesus não se limitou à aplicação no primeiro século, para o primeiro século, para as pessoas daquele tempo, mas é um versículo que fala claramente a nós hoje, a todos aqueles que se aproximam ainda hoje do Evangelho de Jesus. Veja, Deus não nos deu um convite para que, como homens, possamos agir como bem entendermos. É assim que você faz com um convite. Alguém lhe convida para um evento, alguém lhe convida para uma formatura, para uma confraternização, para uma festa. Você recebe o convite, você agradece, mas você pode se recusar a ir, você pode ter, você pode tomar a decisão de não ir. Jesus não diz assim: eu sei que o seu convite é a vida eterna. Verso 50, ele diz: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Veja, Deus não deu um convite para nós agirmos como bem entendêssemos, mas nos deu um mandamento que, se for desobedecido, trará então consequências eternas para a nossa alma. Que mandamento é esse? 1 João capítulo 3, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mandamento. Por isso o apóstolo Paulo, pregando, ele disse que a sua pregação, quando escreveu aos Coríntios, ela era: reconciliai-vos com Deus. É uma ordem, um imperativo. Não é algo que você pode escolher ou não. A urgência da mensagem é que o pecador se arrependa, e o mandamento divino é: creia. Pois quem crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Portanto, no início da carta aos Romanos, Paulo, ele se refere ao Evangelho de Deus da seguinte maneira: ele diz: por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos 1, versículo 5. Obediência por fé, não é convite por fé. Quando nós falamos sobre livre oferta do Evangelho, ou convite do Evangelho, é o pregador falando aos pecadores que venham a Cristo, que creiam nele, mas isso não retira a urgência de que a mensagem é uma ordem divina. E na verdade, o pregador deve ser mais esse embaixador, e não um chefe de cerimônias. Ele é aquele que diz: eu tenho um decreto aqui para anunciar para vocês. E o decreto diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o decreto diz: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. O mandamento é esse: reconciliai-vos com Deus. São ordens que o embaixador então proclama da parte de Deus, elas não são suas. Conclusão é que este mandamento é vida eterna para todos os que o recebem pela obediência da fé. A Bíblia diz que Adão trouxe a morte sobre si ao desobedecer o mandamento de Deus. Todo aquele que crê em Cristo recebe vida ao obedecer ao mandamento de Deus. Então, lembrem-se das palavras do apóstolo escrevendo aos Hebreus, capítulo 12, verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os instruía ou os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. A mensagem do Evangelho é clara:
infelizmente, tão escassa em nossos dias, praticamente desaparecendo em nosso tempo, porque a realidade é, naturalmente, os homens sempre amarão mais a sua glória do que a glória de Deus. Creiam e louvem ao Senhor, porque um dia foi dado a nós ouvidos para ouvir, coração para crer, olhos para ver e uma boca para confessar o precioso nome de Jesus. Creia, você que está aqui nesta manhã e nunca ouviu a mensagem do Evangelho como ela é, de forma clara, revelada na Bíblia, sem arrudeios, sem firula, sem conversinha, sem piadas ou palhaçadas. Creia no mandamento que é: arrependa-se e obedeça pela fé ao Senhor. Esperto está o dia de seu retorno. Se você não se arrepender, haverá o último dia, a Bíblia diz, e esse último dia será um dia de juízo, e você será julgado por esta palavra que você acabou de ouvir. Vamos orar. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Nós somos tão limitados para entender, tão lentos para crer. Mas estás em nosso meio, o teu Espírito habita em nós. Por seu poder e graça, fazes brilhar a verdade do Evangelho em nossa alma. Nos enche o coração, Senhor, nesta manhã de gratidão. Porque enquanto muitos ouvem e rejeitam, o Senhor nos deu ouvidos para que pudéssemos ouvir e crer no Senhor. E esta bênção, ela traga paz para o nosso coração nesta manhã, esperança e fé. Ela traga também salvação para aqueles que estão em nosso meio, mas que permanecem rejeitando a palavra de Cristo. Que hoje seja o dia da salvação deles. Que o teu Espírito Santo os desperte a fim de que, ouvindo a voz que diz: vem para fora, eles possam ver o Filho de Deus e, vendo, contemplem a glória do Pai. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.